o tempo das coisas de Deus. Quando a gente lê Gênesis capítulo 3, verso 15, eu vou ler bem rápido aqui. Depois que o homem e a mulher pecam, Deus vem e tem uma palavra para a mulher, para a serpente e para Adão. E ele diz assim para a mulher e para a serpente: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, fala da serpente, e o seu descendente, da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus fala algo profético sobre Jesus. Ele diz que da descendência da mulher virá um descendente que iria pisar a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar, com respeito à dor e o sofrimento que Jesus teria na cruz. Essa é a grande promessa bíblica, feita 3.000 anos antes de Cristo. A grande promessa bíblica é que o homem que se afastou de Deus por querer ser Deus de si próprio, comendo do fruto, decidindo por si mesmo o bem e o mal na sua vida, esse homem que se afasta de Deus, lá na cruz, vai ter de novo alguém que o una de novo a Deus. Paulo diz que é o segundo Adão. O primeiro, lá no Éden, no primeiro jardim, preferiu comer do fruto e se afastar de Deus, mesmo que Deus dissesse: isso é morte. Mas no segundo jardim, o Getsêmani, Jesus preferiu obedecer a Deus e ir à cruz, mesmo que isso lhe causasse a morte. Essa é a grande promessa bíblica. A Bíblia gira em torno deste evento, Cristo. Óbvio que ao longo da história no Antigo Testamento, a história de Israel se desenvolve porque Jesus nasce desse povo. E eles esperavam o Messias, e foram 3.000 anos para que esse Messias aparecesse. Será que é Davi? Vai ser um filho de Davi? Será que é Salomão? Será que é algum dos filhos de Salomão? Sempre havia expectativa. Óbvio que dentro desse Antigo Testamento você tem um monte de promessas periféricas. Vocês vão ter uma terra, a terra que emana leite e mel, vocês vão vencer o inimigo. Essas não são as principais promessas, elas são apenas periféricas. A grande promessa é que Deus estava preservando esse povo para que viesse Cristo. Ao longo desse tempo, gente crê, gente não crê, gente espera, duvida, mas Deus prometeu. Quando Cristo vem, lá em Atos, no capítulo 1, quando nós passamos por Atos, capítulo 1, o texto diz que os discípulos ficaram olhando Jesus subir aos céus e um anjo disse para eles: homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que vocês o viram subir. Essa terceira viagem de Paulo acontece provavelmente no ano 54 da nossa era. A gente não tem datas específicas. O livro de Atos, que nós estamos estudando já há bastante tempo, quando nós lemos o capítulo 1, nós estávamos perto do Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Se no calendário nós formos considerar que Jesus nasceu no ano 0 e morreu com 33, nós estamos no capítulo 20 de Atos, no ano 54 da era cristã. Nós já estamos falando que mais de 20 anos já tinham se passado, desde que nós temos os primeiros relatos no livro de Atos. Lucas escreveu essa história bem depois, o espaço de tempo é grande. E por que você está falando tudo isso, Zé, do tempo da promessa? Porque nós já estamos aqui há 2.000 anos ou mais, desde que Jesus foi prometido, na sua segunda vinda. Naquele momento em que Paulo vivia e os apóstolos viviam, havia uma dúvida entre os seguidores de Cristo, havia uma certa até chacota da religião judaica contra os cristãos, e havia muita fofoca e falatório, tentando
tirar pessoas do caminho, porque Jesus morre numa sexta, ressuscita num domingo, passa 50 dias, ele aparece para os apóstolos e vai aos céus, e o anjo fala que ele vai voltar, a gente está esperando. Nesse momento histórico, tinha muita gente em dúvida, uns acreditando que ele ia voltar mesmo, mas como Jesus não disse quando, podia ser a qualquer momento. Mas tinha gente que não acreditava mais que ele iria voltar. E tinha gente ainda fazendo piada, dizendo que ele já tinha voltado e que vocês não viram. E muita gente vivia numa confusão sobre a fé, porque a ressurreição de Jesus é tema central na pregação dos apóstolos. É Paulo que diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Essa vida que nós vivemos não é vida. A ressurreição de Jesus grita para nós que tem uma existência além dessa. E essa é a razão da nossa fé. E aí então, os romanos vão dizer que o corpo de Jesus não ressuscitou, ele foi roubado. Então você imagina nesse ambiente de que foi para o céu, vocês estão ficando loucos? Vocês viram? Não, eu não vi, mas os apóstolos falaram que então foi para o céu, o corpo dele foi roubado, não tem ressurreição. Não tem essa de foi e vai voltar. Se vai voltar, volta quando? Baseado em que eu estou dizendo isso a você? Nas páginas do Novo Testamento. Eu vou ler bem rapidinho 2 textos. Um deles está em 1 Tessalonicenses 5,16. Aliás, os 2 textos estão em Tessalonicenses. Não está na tela, mas ouça. Paulo diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como o ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, fiquem tranquilos, né? Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para esse dia, para que ele os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele está falando, virá o dia do Senhor, estejam preparados, vocês são da luz. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos a vocês que não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, que quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não vamos se iludir com isso, ainda não aconteceu. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, aí ele vai falando sobre o final dos tempos. Não são apenas esses 2 textos, mas esses 2 textos são claros para nós, de que o povo tinha essa coisa, de que ele vai voltar ou não vai, é verdade ou é mentira, a gente crê ou não crê? Essa coisa do evangelho que você está falando, Paulo, ele morreu, ressuscitou e vem, mas vem quando? A verdade é que já são 2000 anos. Para nós que lemos toda essa história, nós já estamos meio que, ok, aquela primeira geração passou, veio a segunda, nós temos a expectativa da vinda do Senhor Jesus. Mas naquele momento, para eles, era de grande tensão. E Paulo tinha uma necessidade de prosseguir com o seu ministério, levando a mensagem, sedimentando o reino. A igreja, isso aqui que ele fez, chegou até nós somos gentios. O apóstolo que rompeu levando a mensagem aos gentios, como nós já vimos, entendendo que não havia diferença, não era apenas uma renovação apenas para a fé judaica, mas era para todo aquele de toda língua, povo e nação, a mensagem dele chegou até a gente, nós somos fruto disso aqui. E Paulo tinha essa batalha de manter a chama acesa e a esperança de que nós somos de um outro reino e que ele virá. Que é a chama que deve arder em nós. Não somente porque a gente espera que ele aconteça, porque talvez aconteça antes de acontecer. É bem provável que a gente morra antes dele voltar. Ou seja, a gente encontra com ele de qualquer jeito. Mas também pelo fato de que esse reino já é presente aqui. Independente do dia em que ele se manifestar, eu já vivo hoje a ideia daquilo que ele me prometeu no futuro.
A esperança que a gente tem não é nessa vida que está aqui, é naquela que virá. A gente não anda na retidão, na honestidade, na paz, no amor, na generosidade, porque a gente quer transformar isso aqui, apesar de que a gente contribui muito com isso aqui. Mas temos a certeza pela Escritura que isso aqui não vai dar certo. Mas de que há um reino já aqui e que um dia se manifestará eternamente. É por isso que vivemos em esperança. A nossa esperança não é apenas no que a gente vê, é naquilo que a gente sabe, mesmo que não vejamos. E nós percebemos nesse texto, agora voltando, já que eu falei de tempo, e do tempo que a gente espera, e das coisas que Deus diz e como elas acontecem, chegamos ao fato de que, de repente, a viagem de Paulo parece que acelera. Nós começamos a terceira viagem, falamos de Éfeso, pregamos aqui 2 domingos sobre a estada de Paulo em Éfeso, e ele ficou lá mais de 2 anos, pelo menos 2 anos e 3 meses, no relato que nós temos. Gastou bastante tempo. A igreja de Éfeso era uma igreja que teve a oportunidade de ouvir Paulo por muito tempo. Discipulando, ensinando, tirando dúvidas sobre a fé, afinando as ideias a respeito do Cordeiro, de Cristo, da vida, da ressurreição, da sua igreja. Só que agora ele parte para Macedônia com um pouco de pressa. Macedônia foi o lugar, Filipos, Tessalônica, Bereia, as cidades que ele passou quando ele foi na segunda viagem. E diz que ele passou pelas cidades ali da Macedônia e depois percorreu a Grécia. É possível, a gente acredita que ele foi até Corinto, até Acaia, voltou em 3 meses. Para quem ficou 2 anos numa cidade só, 1 ano lá em Corinto, quer dizer, passou rápido. Ele estava correndo. A gente já tem alguma noção do que ele falou nos domingos atrás, que ele queria ir para Roma. Estava crescendo no coração dele a ideia de que eu tenho que ir para a capital. Mas ele ainda queria passar por Jerusalém. E domingo que vem, você vai entender mais sobre isso, que nós vamos chegar no trecho da despedida de Paulo e a ida dele a Jerusalém. Talvez nos próximos 2, porque a história é um pouco longa. Os próximos 2 domingos, que na minha opinião é um dos trechos mais emocionantes da Bíblia. Mas vai chegar aos outros próximos 2 domingos. E aí então Paulo está correndo um pouco. Tanto é que ele manda os caras na frente, vai para Troade, me espera lá, reúne a galera, passa rápido em Filipos, que é uma história bonita na segunda viagem, a história de Paulo com os filipenses, que nós já passamos por ela. A gente não tem nem relato do que aconteceu nas cidades onde ele passou aqui por esses 3 meses, foi muito rápido. Lucas nem tem um relato. Ele conta muito rápido, a gente já vê ele em Troade. E ali ele está pregando, ele tinha que viajar no dia seguinte. Alguém diria assim: Paulo, vamos ver se você acaba umas 7 da noite, para a gente tomar um banho e deitar, que amanhã a gente sai cedo. Era meia-noite e o cara não parava de falar. O rapaz chamado Eutico, que estava na janela, pegou no sono com Paulo falando, tanto que Paulo estava falando. E o texto diz que o Eutico ainda caiu lá para baixo, 3 andares. É interessante como que Lucas, escrevendo o texto, não se atenta muito ao detalhe da cura, se é que ele estava morto. A gente não tem nem informação se foi ressurreição, porque Paulo desceu correndo, o povo falou que ele estava morto, acho que tentaram colocar ele de pé, ele não parava, o cara morreu. Paulo vai, abraça o rapaz e fala, não, tem vida nele, ele não morreu. Paulo volta para o cenáculo, faz a ceia e prega até o dia seguinte de manhã. O homem virou numa vigília. Alguma coisa estava acontecendo com ele. Esse senso de urgência, essa coisa de percorrer rápido as cidades, essa acelerada que ele dá, a gente vai entender um pouco mais adiante nos outros domingos, mas já é sinal de que Deus estava dizendo, Paulo, rápido, o tempo está passando. Essa coisa de, nós não tivemos, aliás, tanto as pregações de Pedro, Estevão, que nós passamos por elas aqui no nosso estudo de Atos, as outras cidades que Paulo passou, a gente não tem informação do cara ficar doido e ficar a noite inteira pregando. Tipo assim, fala mais uma coisa, irmão, peraí, tem mais um negócio para falar. Não, aguenta um pouquinho, tem mais uma coisa que eu quero falar. E o quanto ele estava preocupado em ganhar tempo. Havia um senso de urgência dentro dele. A verdade, nós vamos ver nos próximos domingos,
é que Deus já estava sinalizando dentro dele que ele tinha que passar por Jerusalém, e você vai entender daqui a pouco por quê. E de Jerusalém, Deus o levaria a Roma, aonde ele é martirizado, e aí ele fica por 2 anos pregando, e Deus tinha um caminho e um propósito para ele antes dele partir. Por isso, alguma coisa estava gritando dentro dele, vai, acelera. E ele corre, e ele vai levando a palavra nessas cidades. Ele vira à noite, porque não queria perder mais nem um minuto, e nem cochila. Amanhece o dia, pica a mula, porque tem mais o que fazer. Eu fico pensando que num momento onde você tem uma igreja que está em parte esperando, em parte desanimada, em parte confusa com as informações. Esse texto que eu li de 2 Tessalonicenses 2, a respeito do dia do Senhor, Paulo diz assim, aliás, é no capítulo 1. Vocês, irmãos, não são das trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não dorme, não esmorece, não desanima, segue. Quanto mais a nossa vida passa, menos tempo a gente tem pela frente. Esse trecho dessa aceleração de Paulo e esse mergulho num senso de urgência, compromisso e responsabilidade para levar a palavra rápido, porque eu tenho mais o que fazer, quer dizer alguma coisa. Eu acho que alguma coisa Teófilo, quando escreveu Atos, Lucas, quando escreveu Atos, queria ensinar para o seu amigo Teófilo que estava lendo. Deus está levando Paulo para o seu caminho, o tempo está apertando, e ele tem muito o que fazer. E essa semana nós estávamos estudando o texto, e a nossa cabeça fica pensando nisso. Nossa vida está passando, irmãos. O que é urgente para você? O que está gritando dentro de você para o seu compromisso? Qual a sua compreensão da sua responsabilidade conforme o relógio avança? Pode ser que você olhe para a sua vida e diga assim, a vida está passando, eu estou envelhecendo, e eu ganhei pouco dinheiro. E você se meta a trabalhar mais ainda, para que antes de morrer, você ajunte o seu primeiro, segundo, terceiro milhão, sei lá. Pode ser que você diga, minha vida está passando, e eu curti pouco essa vida. E daqui a pouco eu estou velho, e não vou conseguir curtir, e você queira cair na gandaia, para fazer tudo o que você nunca fez, porque assim você vai aproveitar a vida. O que te faria investir o teu tempo, sabendo que você tem menos tempo? Para quem tem a ótica de que está perdendo a vida, vai querer mergulhar em tudo isso aqui, em todos os prazeres que isso aqui pode te dar. Mas para quem entendeu a voz do Senhor que disse, acorda, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não, isso que você está vivendo não é a vida. A vida não é isso. Diz para a gente que a vida está fora disso aqui. E que a gente é prisioneiro de uma realidade ilusória, onde a gente gasta, vive, arruma, só que a gente está preso mentalmente, e isso não é vida. Só aqueles que vão para Zion, que é a verdadeira cidade, numa nave chamada Nabucodonosor, e se encontra com o Neo, que é o cara que está dizendo que ele não morre, porque mataram ele e ele ressuscita dentro da Matrix.
E ele está dizendo para todo mundo que tem uma outra vida que não é essa aqui. Bom, esse não é o único filme que quando eu assisto eu digo, isso é o Evangelho. Não é o único. Você acha que vida é isso aqui? Você acha que a vida é essa loucura que a gente está vendo? Da maldade, do engano, da pobreza, da miséria, da desigualdade, dessa luta desenfreada, política, quem é meu, quem é seu, quem é desse lado, quem é daquele lado. Paulo achava que estava ganhando. E quanto menos tempo ele tinha, mais ele mergulhava num senso de compromisso, responsabilidade e urgência nas coisas do reino, na proclamação. Eu preciso falar mais isso, eu tenho que ensinar mais isso, eu não vou mais estar aqui. E nós? Será que nós já estamos um pouco entorpecidos com essa coisa da volta de Cristo, do reino de Deus, reino futuro? Será que a gente acredita mesmo nisso? Será que essa é mesmo a nossa verdadeira estaca fundamental que sustenta toda a nossa fé, a nova vida em Jesus que eu quero aqui? Eu quero esse novo senso de amor, de justiça, de paz, que é do reino futuro, que eu sei que virá. E por isso eu pego esses valores de lá e já coloco aqui. Eu já não consigo falar muito das coisas daqui, porque a minha cabeça está lá. E o amor que eu falo aqui não é o mesmo que se fala aqui, é o que eu falo de lá. Quando eu falo de graça, misericórdia, justiça e verdade, não é muito igual ao que se diz aqui, mas ao que eu ouço de lá. Como uma pessoa que vai mudar de país e vendeu tudo que tinha porque a empresa o transferiu, e já não tem mais nada aqui, e vai mudar de país, está fazendo um jantar de despedida com seus amigos. Eles estão falando do preço da carne, mas para ele não tem muito mais a ver falar do preço da carne aqui, porque ele vai morar lá. Estão falando de quanto é que está o imposto para o carro novo, mas ele não está muito preocupado, porque ele vai comprar um carro novo lá. Estão falando sobre em quem eles vão votar, e ele fala, já não estou mais muito ligado nem na política aqui, porque eu vou morar lá. E quando está no meio do jantar, ele só fala das coisas de lá, ele mostra os sites que ele viu dos mercados de lá, ele começa a falar um pouco sobre os lugares que ele vai visitar lá, a casa que ele vai morar lá, e alguém fala, bom, você só fala de lá, você não está aqui, mas eu estou aqui, mas a minha cabeça já está lá. É mais ou menos assim. Eu estou aqui, mas a minha cabeça está lá, nas coisas de lá. E quanto menos tempo eu tenho, mais eu quero viver as coisas de lá aqui. Para mostrar o máximo que eu puder, que você precisa sair daqui, tirar o plug e entender que há uma outra vida. Eu já tive a experiência de estar conversando com pessoas que sabiam que estavam próximas da sua partida. Essa semana eu pude visitar o seu Marcos Vinícius, que é pai do Luiz. O Luiz e a Camila são aqui da igreja. Eu vou no velório agora, daqui a pouco, porque poder conversar. Teve algumas pessoas que eu tive essa tarefa, e algumas delas com a clara certeza de que faltam poucas horas. É uma experiência edificante. Edificante. Alguns anos atrás isso aconteceu com um casal. Eu pude estar junto com a esposa, um ano depois junto com o esposo. Crentes, sabendo que estavam indo para o Senhor. É uma experiência muito incrível. Eu não tive muitas, tive algumas dessas na vida. Eu nunca tive com ninguém nesse momento dizendo, e eu às vezes pergunto, o que você quer, o que a gente pode orar? E é muito bonito alguém dizer assim, logo eu vou estar com Jesus, logo eu vou estar com o Senhor, eu estou em paz, aquela coisa de combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Nunca ninguém me disse, putz, eu queria que você trouxesse mais dinheiro para mim aqui. Eu queria ver se você consegue comprar mais uma casa, eu queria ver se eu conseguia financiar mais um carro. Nunca. E uma vez eu conversei com uma pessoa que não era cristã, mas pediram para eu visitar. Aliás, eu pude orar com ele
para que ele cresça em Jesus. Ele ia fazer um transplante que no fim não deu certo, ele corria um grande risco, e ele queria muito que um dos filhos o perdoasse. Por que a gente é tão ligado nessa porcaria de vida? Por que a gente não percebe que o nosso tempo está passando e a gente deveria mergulhar no reino? Por que reino de Deus e palavra de Cristo é algo periférico na nossa existência? Eu tenho meu trabalho, meu dia a dia, meus negócios, meu dinheiro, meus investimentos, minhas compras, minhas vendas, as pessoas que eu gosto, com quem eu me relaciono. E de vez em quando essa vida aqui dá algum solavanco, eu corro na periferia para ver se o Jesusinho pode me ajudar na minha vida aqui. Eu posso até trazer uma oferta para o Senhor, fazer uma reza, fazer uma campanha, para me ajudar na minha vida, porque isso aqui é a minha vida. Ao passo que esse Cristo deveria ter uma posição central e fundamental na nossa existência. Se eu compro, se eu vendo, se eu trabalho, se me relaciono, se amo, se não amo, para onde eu vou, da onde eu venho, tudo está ligado a Ele. E Ele é o centro nas minhas decisões. Ele é quem me orienta, Ele é quem me fala através da sua palavra. Ele quem me invade com os seus princípios do seu espírito nas minhas decisões, e eu não consigo fazer nada sem Ele. É esse apóstolo Paulo que diz: mas Paulo, você está no fim, você está que nem um louco trabalhando. Ele fala: rapaz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser em Cristo, porque Ele é a minha vida. E eu preciso confessar a você, e você talvez confesse para mim, que nós estamos muito longe disso. Nós fomos engolidos por essa matrix, e a nossa razão de vida está muito aqui. Aliás, se a gente começar a conversar uns com os outros, para fazermos uma oração, e dizermos: diga qual é o seu problema, talvez seja 0% nas nossas conversas, que alguém diga: eu estou preocupado com o tempo que eu tenho gasto com o Evangelho. Ore por mim. Eu estou preocupado com o tempo que eu tenho de oração. Eu quero me dedicar mais a Deus. Eu estou preocupado com a minha comunhão com o Espírito, dia após dia. Eu estou preocupado com as tentações que me roubam da minha comunhão com Deus. Se nós formos perguntar qual o problema que te aflige, 100% deles estão ligados ou a dinheiro ou a dor nas minhas costas. Eu não digo que você não deva se preocupar com o seu dinheiro e nem com a dor nas minhas costas. Todos nós não temos dinheiro e temos dor nas costas. Não estou dizendo que isso não seja um problema que você deva se preocupar, mas perceba que a gente levanta, trabalha, dorme, vive a vida, passa a segunda, terça, quarta, quinta, e não nos faz falta estarmos aos pés de Cristo, orando mais, ouvindo mais, compreendendo mais, discernindo no nosso dia a dia o que Ele quer. Zé, vai para lá, Paulo, vai para Grécia, não demora, passa em Troade, mas você vai para Jerusalém. Semana que vem vamos chegar nesse texto. Ele deve ter falado: Senhor, mas eu preciso despedir da galera lá em Éfeso. Eu preciso, você vai ver semana que vem. Acho que Deus falou para ele: vai, mas vai rápido, porque você tem pouco tempo. Você tem que ir para Jerusalém. E ele sabe que Jerusalém ele vai ser perseguido, mas ele tem que ir. Essas decisões: o que você vai fazer amanhã? Para onde você vai? O que você está comprando? O que você está vendendo? Onde você vai trabalhar? Qual a sua preocupação? Aonde habita o centro nervoso das decisões sobre a sua vida? O que Paulo nos mostra nesse relato tão simples, mas que tem detalhes de uma urgência e de um compromisso profundo, estão dando um exemplo para nós, de que o tempo passa, e eu não estou perdendo o tempo aqui, não existe aqui, eu preciso ganhar tempo lá. Eu sei que alguns podem pensar que essa minha pregação é uma pregação escapista, que eu deva dar de ombros para a vida que eu vivo aqui como um nécio, um tolo irresponsável, e viver como um ermitão dentro da igreja orando 24 horas por dia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que entender que a sua vida é Jesus. E você tomar a decisão que você quer tomar ou venha a tomar nesse chão que a gente vive, precisa ser tomada na direção do Espírito. Como quem ora, ouve, lê,
anda em comunhão, adora, pensa no que é do alto, e todos os dias tem um discernimento do Espírito em cada passo que dá nessa vida. Porque é assim que a gente passa a vida aqui. Ele tinha um senso de urgência, compromisso, responsabilidade gigantescos, que fez com que ele corresse, virasse à noite nos últimos dias, próximo da sua viagem e da sua partida. Que Deus possa nos encontrar assim, não dormindo, não indolentes, mas prontos, porque o tempo está passando. Talvez o fato de Eutico ter caído da janela possa ser uma oportunidade alegórica para esse estudo. Porque o Eutico é aquele cara que pegou no sono, porque Paulo está falando demais, já era para ter ido embora, mas eu não quero sair, porque é chato sair no meio do culto. Sentado na janela, se eu pular é alto, vou ficar aqui mesmo. Mas no fim acabou saindo mesmo, pelo jeito mais rápido, só porque ele pegou no sono. E tem gente que nessa espera do que Deus está fazendo, ou na pregação que demora muito, nessa vida até a vinda de Cristo, sei lá, a igreja dorme. Mas o legal é que ela não morreu ainda. Paulo desce, abraça, não, está vivo. Não fez muito carnaval, nem muita algazarra, subiu e continuou pregando. Alguém poderia dizer, mas você não acha um grande milagre? Eu quero ressuscitar, e milagre Deus faz todo dia. Agora a palavra eu tenho só mais 2 horas para falar para vocês. Eu sei que vocês gostam de fazer festival em cima do milagre, mas isso é o nosso Senhor. Mas Ele me mandou pregar. E já nessa alegoria de Eutico, ser talvez a igreja que dorme e pega no sono, enquanto tem tanta coisa acontecendo no reino, o bom é que ela não morreu ainda. A gente talvez tenha caído da janela algumas vezes, desapercebidamente de tudo que Deus está fazendo, vivendo a nossa vida como se Ele não fosse importante. Mas o legal é que a gente não está morto ainda. Cai, bate a cabeça, parece que morreu, mas Paulo vem, dá um abraço, fala, está vivo. Daqui a pouco ele levanta, deixa ele aí que eu tenho mais coisa para fazer. Vou continuar pregando, repartindo o pão, que hoje é dia de ceia, e vou fazer dela uma vigília, que amanhã eu tenho que viajar. Mas ele não morreu. E talvez essa alegoria possa nos despertar que a gente não morreu ainda. Dá tempo. Dá tempo da gente levantar e voltar a servir a Cristo. Dá tempo da gente jogar fora esse monte de conceitos que nós criamos na nossa cabeça sobre fé e sobre Deus, nossas decepções com as igrejas e seus métodos, nossa preguiça, que a gente mistura também com isso, esse nosso jeito oportuno de usar os defeitos dos outros para nos afastar de Deus, jogar tudo isso fora e falar, Senhor, eu sou um servo teu e eu quero viver como um servo teu, porque a minha vida está passando e eu sou teu. Deus nos abençoe. Se esse texto nos ajudar a despertar um pouco mais e mergulharmos na nossa vida em Cristo, a gente está ganhando.